E em Jardinópolis, um homem de 49 anos tem comportamento acumulador e já começa a se tornar um problema para a vizinhança. Além de levar muito lixo para o local, ele também consome alimentos que pega nas ruas. A casa do bairro Mário Marconi, em Jardinópolis, quase não existe mais. O muro já foi derrubado e a calçada destruída. Aqui, em meio ao lixo e ao entulho, por incrível que pareça, mora o senhor Newton, que tem traços fortes de acumulação. O homem vasculha o lixo e leva tudo o que acha interessante para dentro do terreno dele. O problema já atingiu um nível que afeta a saúde pública. Começou a aparecer bicho na casa das vizinhas. Está juntando bastante bicho, rato, barato, escorpião. Agora tendo foco da dengue, né? Para cozinhar, para comer, para dar comida para as crianças, tem que fechar a porta do fundo para eles comer, porque eles sentem o cheiro, não quer comer. Tá atrapalhando? Atrapalha bastante. O caso piorou depois que a família deste morador deixou a casa e ele passou a viver sozinho. Os vizinhos contam que antigamente tinha móveis, eletrodomésticos e era uma realidade bem diferente do que a gente vê agora. Ele era normal, né? E começou a brigar, o pai dele foi embora e deixou ele aí. Aí deixou a favor da população que cuida, né, bem? Porque nós tentamos conversar, e tentamos de tudo. Várias tentativas de diálogo já foram feitas, mas nada resolveu. De forma agressiva, entendeu que o lixeiro queria ajudar a levar o que está juntando, ele não deixou. Ele está saindo na rua nu, pelado. Meu pai já limpou ali, já limpou calçada, mas não teve acordo. Ele continua trazendo os lixos. Esses tempos atrás eu vi ele comendo comida do lixo que ele traz da rua. Isso tem acontecido mesmo. Durante a nossa conversa, o Newton, que tem 49 anos, tinha um pote de doce nas mãos para comer no café da manhã. Ele achou no lixo, mas garantiu que ainda estava bom para o consumo. É demais, tem repartido, senão eu vou jogar fora. Isso é reciclar, isso é mal educar. Não esquenta muito não, quando eu quero comer uma coisa eu como. Café é café. Quanto ao doce, se tivesse um pão, eu ia comer, sim. Ele conta que vive bem assim, mesmo em meio ao lixo. Na casa não tem mais ligação de energia elétrica e nem condições sanitárias. Agora que eu estou chegando no meu objetivo, que é ficar livre, leve e solto e mexer com a minha arte, minha cultura, meu canteirinho. Isso. A vizinhança também se preocupa com a saúde e o bem-estar dele. Já procuraram as autoridades locais, mas até agora nada foi resolvido. Já fomos na prefeitura, já tirou foto, já postou no Face, e a gente também fica com dó, né? A gente, quando pode dar, eu já dei comida, ela já deu comida, café a gente dá, entendeu? Mas a gente precisa de uma ajuda, porque não tem condições de ficar ali. A vigilância veio, falou que ia ver o que podia fazer. Já veio um monte de gente aí, assistência social veio, levou, aí ele voltou de novo e aí nós não tem mais o que fazer não. A acumulação não acomete só o povo brasileiro, é muito mais comum do que parece. Quem desenvolve esse comportamento começa a levar para dentro de casa objetos ou mesmo lixo, que a pessoa tem certeza que um dia vai precisar. O acumulador não percebe essa dificuldade que ele tem, acredita que é um hábito normal e que isso termina criando um problema muito sério de saúde pública. O médico fala que ainda não há nada comprovado de que a acumulação é um distúrbio comportamental ou se tem influência genética. A tentativa de reverter esse cenário de destruição começa com a limpeza do local e um apoio psicológico. Tratamento adequado, encaminhamento aos órgãos de saúde pública quando isso estiver presente, orientação. E, em geral, uma orientação que precisa ser repetida. Você precisa voltar, prestar assistência à pessoa. Thaís Mantoani, de Jardinópolis, para o Jornal da Clube. Questionada, a Prefeitura de Jardinópolis informou que tem ciência dos fatos e vai tomar providências. Agora, ao vivo, Rafael Aguiar traz mais informações. Rafael. Pois é, né, Púcio? Uma situação difícil que já começa a prejudicar os vizinhos e quem está ali no entorno. Para falar mais sobre esse assunto, eu converso agora com a advogada Rogéria Shimura. Doutora, acumulação é algo que não se limita ao brasileiro, isso sempre existiu. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sim, sempre existiu, só que agora os casos têm aumentado significativamente, gerando muita preocupação para a sociedade.
Rogéria, como o poder público deve atuar em casos como este? O poder público tem obrigação de criar políticas que atendam esses casos, política de saúde, órgãos competentes que deem um amparo a essas pessoas vitimizadas, porque a acumulação é um distúrbio, é uma síndrome psicológica. Então, a pessoa acumuladora, ela precisa de assistência, de órgãos competentes que o poder público precisa disponibilizar para o cidadão. Doutor, o acumulador, na maioria das vezes, acaba sendo aí abandonado pela família. Esses familiares podem sofrer alguma penalidade na justiça nesse caso? Sim, eles podem sofrer penalidade nos casos em que a pessoa acumuladora ela é declarada incapaz civilmente. Aí a família tem obrigação. Ou nos casos de idosos, respeitando o Código do Idoso. Doutora, falta amparo no setor da saúde para tratar desses pacientes? Sim, falta muito amparo. O poder público tem negligenciado na assistência a esses casos em específico, mas nós temos nas cidades órgãos competentes como o CRAS, o CREAS, para assistir esses casos que podem ser denunciados por qualquer pessoa, por um vizinho que saiba desses casos, podem fazer denúncia pelo telefone da prefeitura, no Ministério Público, na Defensoria. Tá certo, doutora. Muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto para falar que moradores de Sertãozinho cobram mais transparência do presidente da Câmara, Lúcio da Rádio. Paulo Pucci. Ok, Rafael.